A graça que não foi de graça a nós é entregue por Jesus Cristo como um presente. Hoje vamos falar sobre a terceira verdade, o sola gratia, ou somente a graça. Abra sua Bíblia comigo então, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Nós vamos compartilhar com vocês hoje. Vamos continuar esse mês todo, é o mês estamos comemorando aí o mês da Reforma Protestante. Então, durante todo o mês de outubro, nós estamos aí transmitindo mensagens que estão relacionadas à Reforma Protestante. Então, nós temos 5 semanas em outubro, nós vamos falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante, né? Nós já vimos aqui, o pastor Adilson pregou o sola fide. Você vê que vocês vão ficar bom, inclusive em latim, né? Vocês podem falar, eu sou poliglota, eu falo português, língua estranha e latim. Então nós falamos, a primeira foi o sola fide, que significa somente a fé. Na semana passada o pastor Luciano, ele pregou solus Christus, que significa somente Cristo. Hoje eu vou falar sobre sola gratia, que significa somente a graça, e ainda nós teremos sola Escritura e soli Deo glória, tá bom? Então, até o final do mês de outubro, nós vamos estar compartilhando com vocês esses temas que são os 5 solas da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar sobre o sola gratia, que é somente a graça. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Acompanhe comigo esta leitura, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos, diga mortos, em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Como eu falei, então, nós estamos falando aí sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Esses solas, eles são como que gritos dos reformadores que vinham aí protestar contra um tempo em que a igreja, em que o cristianismo estava muito afastado das doutrinas bíblicas. A Reforma Protestante, ela vai acontecer na transição do século XIV para o século XV. Ela não é um evento isolado. Você, quando estuda a Reforma Protestante aí na escola, eu lembro que eu estudei isso, acho que lá na 6ª ou 7ª série do ginásio, não sei nem se chama ginásio mais, né? Mas naquele tempo chamava de ginásio. E o professor de história, falando sobre a Reforma Protestante, falando sobre Martinho Lutero, né? Então ele colocava a Reforma Protestante entre o século XIV, entre o século XV, mas a Reforma Protestante é um movimento que vai acontecendo até antes mesmo desse tempo. Nós temos o que nós chamamos dos pré-reformadores, ou seja, aqueles homens que já estavam protestando contra os desvios doutrinários que o cristianismo vivia naquela época. O cristianismo da Idade Média, ele se desviou da palavra de Deus. O cristianismo da Idade Média, ele estava afastado das verdades bíblicas. Tanto é que a Bíblia não era nem lida. A Bíblia não podia ser lida, as pessoas elas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era algo que era afastado das pessoas. As pessoas elas não podiam ler a Bíblia, não tinham condição de ter uma Bíblia, e quando tinham acesso, era muito difícil. A Bíblia era escrita em latim, que não era a língua comum do povo, então havia muita dificuldade para conhecimento da palavra de Deus. Então a igreja ela vai com o tempo, ela vai se desviando das verdades bíblicas. Ela vai então se afastando. E aí, na transição do século XIV para o século XV,
Nós temos esse evento histórico, esse evento social, esse evento sociológico, antropológico, que é chamada de Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante é quando há ali um momento em que os cristãos dizem um basta. Não, nós não podemos continuar da forma como nós estamos. Alguns homens resolvem se levantar contra a religião instituída naquele momento e dizer, não, não dá, não é isso. Isso que nós estamos vivendo não é o que ensina a Bíblia. Então, esses 5 solas, eles são fundamentos da fé protestante, são como se fossem gritos contrários a um ensinamento errado e equivocado que existia naquele tempo. O sola fide, somente a fé, é um grito que está dizendo, olha, a salvação vem somente pela fé. O solos Christus é um grito que vem dizer, olha, só existe um mediador entre Deus e os homens, não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. O sola gratia é um grito que vem dizer, olha, a salvação não é mérito humano, não é o resultado de um esforço, mas salvação é somente pela graça. O sola escritura é um grito que vem dizer, olha, não há revelação de Deus em nenhum outro lugar que não seja nas sagradas escrituras. E o sola deu glória é um grito que vem dizer, olha, glórias nós não devemos dar glória a nenhum homem. Por mais importante que esse homem seja, por mais que ele ocupe as cadeiras, as cátedras mais importantes, mas glórias somente a Deus. Então esses 5 solas foi como se fossem respostas, foi como se fossem protestos, foi como se fossem gritos contrários aos desvios doutrinários da igreja daquele tempo. Então veja que a reforma protestante acontece, ela vai explodir nessa transição do século XIV para o século XV, na figura do Martinho Lutero. Então Martinho Lutero, ele é um monge, ele é um alemão, um monge alemão, e ele está lá exercendo o sacerdócio católico, e ele então é professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e ele então, ao chegar nessa universidade, você vê que ele já era doutor em divindade, ou seja, ele já tinha feito graduação, e já tinha feito um doutorado em teologia, ele era um doutor em divindade, e ele nunca tinha lido a Bíblia. E ele vai ter contato com a Bíblia quando ele está na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e ele então, ao começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo começa a incomodar o coração dele. E ele começa a dizer, mas veja, as coisas que nós estamos vivendo, elas não estão em conformidade com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E então, a religião daquele momento é uma religião humanista. O cristianismo naquele tempo é um cristianismo onde as pessoas encontram o favor de Deus através do mérito, através do seu esforço. Então eles estão pregando que as pessoas podem ser salvas através da sua obra. Olha, você pode ser salvo através das penitências. Então você pratica uma penitência, você coloca aqui uma cruz nas costas e vai andando de joelhos até Roma, e quando você chegar em Roma, os seus pecados serão purgados. Ou você vai se autoflagelar, as pessoas se autoflagelavam. Então as pessoas entendiam que a salvação, ela era um resultado de um esforço humano. Isso é uma religião humanista. Isso tem muito de gnosticismo do início do século. Então veja, e diziam, e olha, se mesmo assim você não conseguisse salvar, mesmo assim, se você não conseguisse salvar, vai que você não consegue chegar no céu, vai que quando você morreu você não teve força, você foi até metade do caminho só e parou no purgatório. Aí, ainda assim tem uma chance para você. Qual é a chance que você tem? Os seus familiares, eles poderão comprar uma indulgência. O que era uma indulgência? Era uma carta que o líder da religião daquela época dava, e ele colocava lá o nome do falecido na carta, e dizia, olha assim, Tetzel, o nome dele era Tetzel. Tetzel era um frade alemão que vendia as indulgências. Tetzel dizia, assim que o tilitar das moedas caírem na caixa, a alma do seu familiar, ela sai do purgatório e vai para o céu. Então, as moedas de prata e ouro, elas eram capazes de fazer criar asas da alma dos falecidos que estavam no purgatório, e podia tirar essa pessoa do purgatório e levar essa pessoa ao céu. Então esse era o cenário vivido pelo cristianismo naquele tempo. Então as pessoas, elas se tornavam o seu próprio salvador.
As pessoas elas conseguiam se salvar, as pessoas conseguiam adentrar a vida eterna através das suas obras, através dos seus esforços, através da compra de indulgências. E Martinho Lutero, ao ver aquela situação, Martinho Lutero, que já está incomodado pelo Espírito Santo sobre aquilo, ele se revolta e ele prega 95 teses, e ele prega as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e este fato vai trazer ali então a reforma protestante, é o início, digamos assim, deste grande movimento cultural e histórico chamado a reforma protestante. Lutero, ele não desenvolve a doutrina da graça. Lutero, ao escrever as suas 95 teses, Lutero vai questionar isso. Lutero vai dizer, não, a salvação não é resultado de obras, a salvação é resultado de graça. Mas Lutero não vai desenvolver a doutrina da graça. Lutero vai apenas trazer de volta aquilo que já estava nas Escrituras Sagradas e que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, em um outro contexto, em um outro tempo, há 14 séculos antes de Lutero, Paulo já estava ensinando para a igreja a respeito da salvação pela graça. Nesse texto que eu li para vocês, Paulo está falando para a igreja de Efésios, Paulo está falando para os Efésios sobre a salvação pela graça. Então Paulo também vai viver num contexto onde as pessoas acham que a salvação vem do mérito humano. Paulo é o fundador desta igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade portuária, onde hoje é a Turquia. Éfeso então está muito próximo ao mar Egeu, e ela então tem um porto muito famoso no tempo de Paulo. É uma cidade cosmopolita, porque ela vai ter ali pessoas de várias culturas, de vários lugares do mundo. Toda cidade portuária é uma cidade que é recheada de muitas culturas. E Éfeso, além de ser uma cidade portuária, Éfeso era uma cidade muito mística. Você tinha ali muitos templos pagãos, templo, por exemplo, da grande Diana dos Efésios. Então existia um templo ali, as pessoas faziam romarias e peregrinações para ali oferecerem os seus sacrifícios para essa deusa da antiguidade dos gregos. Então Paulo chega nessa cidade, Paulo vai evangelizar essa cidade, e Paulo tinha uma prática que era interessante, porque Paulo ele era um judeu muito conhecido, famoso por ser fariseu dos fariseus, então, ou seja, ele era uma pessoa respeitada no judaísmo. Então, quando ele chegava numa cidade para evangelizar, Paulo então se dirigia à sinagoga daquela cidade. Existiam muitos judeus chamados judeus da dispersão. O que eram os judeus da dispersão? Aqueles judeus que não estavam vivendo mais em Jerusalém, aqueles judeus que não estavam vivendo mais em Canaã ou na Palestina. Então eles não estavam vivendo mais naquela região e foram dispersos para outras regiões, por isso eram chamados os judeus da dispersão. Paulo então chega na cidade de Éfeso, Paulo procura esses judeus da dispersão, e ele acha então uma sinagoga, que é o lugar onde os judeus se reuniam para ensinar a lei, para ensinar a Torá, e Paulo ali então naquele lugar, Paulo começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Paulo não vem falar mal do judaísmo para aquelas pessoas. Paulo não vem dizer, vocês estão errados, não. Paulo começa a falar da lei, Paulo começa a falar dos profetas, Paulo começa a citar os textos do Velho Testamento, Paulo começa a citar as profecias a respeito do Messias, e em algum momento Paulo diz, e esse Messias, que a palavra fala, que os profetas falam, este Messias é Jesus o Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Então Paulo começa ali a pregar para esses judeus que estão ali em Éfeso, nessa sinagoga, e ali se estabelece uma igreja. Junto com Paulo está um casal chamado Priscila e Áquila, que são da mesma profissão de Paulo, porque Paulo tinha uma profissão, né? Quem sabe a profissão de Paulo aqui? Ele era um fabricante de tendas, e Priscila e Áquila também tinham a mesma profissão. Então Paulo se encontra ali com eles, somos da mesma profissão, e temos aqui, os dois também já tinham se convertido ao evangelho. Então Paulo, Priscila e Áquila montam ali uma empresa de tendas, e estão atendendo as pessoas ali, e aproveitam isso para pregar o evangelho. Paulo não passa muito tempo nessa primeira estadia em Éfeso, ele volta para Jerusalém, no final da sua segunda viagem missionária. No início da sua terceira viagem missionária, Paulo volta em Éfeso então,
e ali se estabelece uma igreja muito importante para o seu tempo, uma igreja que teve ali uma certa proeminência na antiguidade. Tanto que essa igreja, ela recebe 2 cartas, ela não recebe apenas a carta de Paulo. Quando você vai para o livro de Apocalipse, nas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, uma daquelas igrejas é a igreja de Éfeso, que recebe uma carta. Jesus endereça uma carta à igreja de Éfeso, e esta carta é escrita pelo apóstolo João, e eu quero pregar sobre isso numa próxima oportunidade que o Senhor me der. Então a igreja de Éfeso é uma igreja que tem uma certa proeminência, e ela se desenvolve ali. Paulo escreve esse texto posteriormente, alguns anos posteriormente, talvez algumas décadas lá na frente, quase uma década lá na frente, quando Paulo está preso em Roma. Ao final da sua 3ª viagem, Paulo então é preso, e ele é preso em Jerusalém, e ele então é levado para Roma. Vocês conhecem a história, tem aquela viagem, o navio naufraga, tal, aquela situação como toda. Ele é enviado para Roma, e de Roma então Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, que eram seus filhos na fé. E esse texto que nós lemos, ele é parte desta carta que Paulo endereça para a igreja de Éfeso. E no capítulo 2, Paulo então vai trazer um ensinamento a respeito do quê? A respeito da salvação pela graça. Por que Paulo faz isso? Porque os judeus que formaram aquela igreja de Éfeso eram pessoas que eram formadas no judaísmo, e o judaísmo era uma religião que dizia que você, para alcançar o favor de Deus, você deveria praticar uma série de ritos. Você tinha que fazer a circuncisão, você tinha que guardar dias, você tinha que guardar luas, você tinha que guardar festas, você tinha que se abster de alguns alimentos, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Então, no judaísmo do tempo de Paulo, para ser salvo era necessário praticar obras. No judaísmo do tempo de Paulo, para ser salvo, era quase que você tem que fazer um esforço enorme para que você possa alcançar o favor de Deus. Para que Deus olhe para você e fale assim: nossa, como você está se esforçando, como você é esforçado. Eu acho então, com base no seu esforço, eu creio que você merece a salvação. Então, como o judaísmo do tempo de Paulo pensa assim, e a igreja de Éfeso é uma igreja que é fundada dentro desse contexto judaico, Paulo precisa ensinar a verdade da salvação para essa igreja. Então Paulo escreve esta carta. E nesta carta, Paulo vai trazer alguns ensinamentos para nós a respeito da salvação pela graça, somente a graça. E a primeira coisa que nós vemos dentro do ensino de Paulo, a primeira coisa que nós aprendemos é que fora da graça, nós não temos salvação e estamos espiritualmente mortos. Bota só o verso primeiro, Efésios 2, o verso 1. Eu não vou ler todo, mas só bota o primeiro ali de novo, por favor. Veja que Paulo vai dizer para eles, Paulo está escrevendo para uma igreja que foi fundada dentro de uma religião. Paulo está escrevendo para uma igreja que foi fundada dentro de um grupo religioso. E Paulo diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja o que Paulo está dizendo, vocês mesmo estando na religião, vocês mesmo tendo uma religião, vocês mesmo professando uma religião, vocês mesmo se esforçando na religião, vocês mesmo cumprindo todos os requisitos da lei, todos os requisitos da Torá, todos os requisitos que existem, de tudo que está escrito aí, de tudo que ensinaram a vocês, mesmo vocês fazendo tudo isso, vocês ainda estão mortos em ofensas e pecados. Paulo vai traçar uma linha de mudança na vida do povo. E essa linha de mudança não é marcada pela religiosidade. Essa linha de mudança não é marcada pelo fato de pertencer a uma religião. Essa linha de mudança, ela é marcada pelo fato de que quando nós recebemos a Cristo, há um milagre, há uma transformação na nossa vida, a graça nos alcança, a salvação nos alcança, e a nossa história muda a partir dali. Ainda que nós tenhamos uma religião, se nós não recebemos a Cristo, se nós não fomos alcançados pela graça, nós somos ainda mortos e pecadores, segundo aquilo que Paulo escreve. Então, ainda que você seja praticante de uma religião, se a graça não te alcançou, o que muda a sua história, o que faz a transição na sua condição de morto para uma situação de vivo,
Não é o fato de você estar dentro de uma religião, mas é o fato do momento em que você foi verdadeiramente alcançado pela graça, e a graça processou em você o milagre da salvação. Qual é o milagre da salvação? Aquele que é demonstrado no batismo. Paulo fala sobre isso. No batismo nós pegamos a pessoa aqui, mergulhamos ela aqui. Se a pessoa tem muito pecado, a gente segura ali um pouco mais, dá uma chacoalhada para garantir que a hora que subiu, ficou tudo lá embaixo. Mas a simbologia do batismo é: você morreu, a sua vida antiga ficou lá embaixo, sepultada, enterrada, e você ressuscitou em Cristo, uma nova criatura. É isso que Paulo está dizendo para essas pessoas que eram religiosas. Então o que você precisa entender, a primeira coisa, é que fora da graça nós não temos a salvação e estamos espiritualmente mortos, mesmo quando temos uma religião. Mesmo quando professamos uma religião. Mesmo quando nós temos lá o nome escrito lá no hall de membros da igreja. Então deixa eu dizer para você, a religião evangélica não te salva. A religião católica não te salva, a religião espírita não te salva, a religião budista não te salva, o islamismo não te salva. Mas eu te digo pela palavra de Deus que Jesus é aquele que salva a nossa vida, que muda a nossa condição de mortos para vivermos em Cristo. Então o que Paulo está dizendo é isso: a graça, fora da graça, nós não temos salvação. Olha como Paulo se dirige a essas pessoas que ele encontrou dentro da igreja, pastor. Olha como se ele dirige, mortos em ofensas e pecados. Andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Filhos da desobediência. Andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. O que nós precisamos entender, que mesmo com todo o esforço da religião, nós ainda podemos continuar mortos espiritualmente. Porque a vida só é gerada em nós em Cristo, quando nós somos alcançados pela graça. E isso não vem de esforço humano. Nós não podemos transformar a salvação em algo em que depende do meu esforço. Assim como o pai faz no final do ano, meus pais fazem, não sei se faz mais, mas no meu tempo minha mãe fazia. Ela dizia: olha, se você passar de ano, se você tirar boas notas, você vai ganhar um presente. Eu lembro, não me esqueça, irmão, segundo ano primário. Isso estou falando 1900 segundo ano, eu acho que foi 1982. Faz tempo, hein? É que eu já falei, eu uso Jequiti, então não parece que eu tenho quase 50 anos. Mas a minha mãe falou assim: olha, se você, eu queria muito uma bicicleta BMX Cross. Cara, aquilo era igual ter uma Harley Davidson, né? BMX Cross. Só os raízes lembram da BMX. Aquela coisa linda, os pneus com os negócios ali e tal, aqui, BMX. Minha mãe falou: olha, se você passar de ano e você tiver notas boas, aí teu pai vai comprar a BMX Cross para você. E aquele ano eu dei um gás, segundo ano, tirava tudo 9, 9,5, 100, 9, 9,5, 100. Chegou o final do ano, meu pai foi lá, Malucelli da Visconde, né? Foi lá no só os mais de 45 lembram do Malucelli da Visconde? Foi lá no Malucelli da Visconde, meteu um carnezão que parecia um consórcio de 50 prestação, mas chegou lá e trouxe a BMX Monarch para mim. Para mim aquilo era glória, né? Porque, cara, eu fiz por merecer isso. Isso é o resultado do meu esforço, tá? Isso aqui eu ganhei, é mérito, é meritocracia, é meu. Mas, queridos, passou um ano, roubaram minha bicicleta. Até hoje, acho que eu tenho que fazer veredas para me curar disso. Mas deixa eu te dizer que salvação não é assim. Salvação não é um processo de troca, não é um processo de barganha com Deus, onde você faz um esforço e Deus vai te dar a salvação porque você se esforçou. Não é assim que a Bíblia ensina. E ainda que nós muitas vezes fomos ensinados assim na religião nossa, irmãos, eu sou fariseu dos fariseus, como Paulo, porque eu sou pentecostal dos pentecostais. Minha família por lado de pai é da Congregação Cristã do Brasil, que é pentecostal daqueles da cobertor curto. E minha família por lado de mãe é pentecostal da Assembleia de Deus, que é aquele pentecostal do cobertor mais curto ainda.
Então eu fui criado nessa coisa, você não pode fazer isso, não pode ter televisão, não pode fazer aquilo, não pode chutar bola. Chutar a bola era chutar o ovo do capeta, né? Quem chuta a bola está chutando o ovo do capeta. Não pode. Televisão a gente assistia dando uma pescoçada assim na janela do vizinho, porque não podia ter televisão. Vocês dão risada, mas era assim. Eu falava com o Magno esses dias sobre isso. Cadê o Magno? O Magno não está aí? Está lá fora. Falava com o Magno. A pessoa ela era disciplinada na igreja porque assistiu televisão. A pessoa era disciplinada na igreja porque o presbítero pegou o cara lá de bermuda. Estava de bermuda, meu Deus do céu, não pode usar bermuda, né? Então, havia um peso da religiosidade, irmãos. E eu não estou criticando essas igrejas. Irmãos, eu sou grato a Deus pelo meu histórico, eu sou grato a Deus pelo aquilo que eu vivi. Eu sou um assembleano do joelho rachado. Sei todos os hinos da harpa. Se você quiser, faz um churrasco, eu levo meu violão, nós vamos cantar 200 hinos da harpa. Então, eu não estou criticando, não é isso que eu estou fazendo. Mas eu estou dizendo que nós, de um modo geral, e a cultura religiosa, ela impunha sobre as pessoas um peso que quase fazia com que as pessoas se tornassem seu próprio salvador. A salvação era o resultado de um esforço. É igual a minha mãe dizendo, olha, se esforça que você vai ganhar a bicicleta. Mas diferente da meritocracia do mundo, na Bíblia Sagrada não tem isso. Porque o que Paulo está dizendo é que a salvação não é resultado do teu esforço, a salvação não é resultado das suas obras, a salvação, ela é resultado da graça de Deus. E a palavra graça, a origem no grego é charis, charis que significa presente, que significa dom, que significa, tanto é que a King James traduz charis como gift, que é presente. Salvação é presente. Então, fora da graça, nós não temos salvação, nós estamos espiritualmente salvos. Deus não é igual minha mãe, que espera um esforço meu para me salvar. Então, se você acha que você vai ganhar a salvação se esforçando, você está errado, você está equivocado, e você não é bíblico. Então, fora da graça, nós não temos a salvação e estamos espiritualmente mortos. É isso que Paulo diz, mesmo tendo uma religião às vezes. Mesmo sendo de uma religião, mesmo possuindo uma religião, mesmo tendo nome no hall de membro da igreja, eu sou pastor, né? Você pega aquela carteirona de pastor, hein? Chega no céu, na entrada do céu, tu vai chegar lá, vai dizer, não, nome, CPF, é o quê? Você puxa a carteirona de pastor, que nem aqueles polícia faz, né? Sou pastor, dá licença, deixa eu entrar. O anjo vai dizer, não. Aqui não entra pastor, aqui não entra presbítero, aqui não entra diácono, aqui não entra crente, não entra levita do louvor, não entra nada, aqui entra quem foi alcançado pela graça. Quem foi alcançado pela graça. E a graça é um presente de Deus. Então, fora da graça, só a graça, que é o favor imerecido, pode nos levar à salvação. Não é mérito nosso. Veja lá o versículo 8 e 9, Efésios 2, 8 e 9. Veja lá o que diz, que Paulo está dizendo. O segundo tópico, o tempo está acabando. Pifou? Efésios 2, 8 e 9. Mas eu vou falar de cor, porque eu lembro do meu pastor me ensinando isso. Hoje eu estava indo para casa e Deus fez me lembrar da minha adolescência, transição da adolescência para a juventude. Pastor Kleber me ensinando a respeito da salvação pela graça. E Deus fez me lembrar de Hebreus capítulo 7, eu acho, que fala, lembrai dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra. Lembre dos seus pastores, daqueles que te ensinaram a palavra. Eu lembro que isso aqui entrava no meu coração muito jovem ainda, na escola dominical, com aquela revistinha bíblica da Convenção Batista Nacional. E eu aprendi isso de cor, Efésios 2, 8 e 9, de tanto ouvir e falar, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que Paulo está dizendo, o segundo tópico, é a graça, é um favor imerecido. Só ela pode nos levar à salvação. Não é mérito nosso. Não adianta você se esforçar, é só graça. Graça é presente. É Deus dando, é Deus que resolve te dar.
E Deus resolve te dar, como Paulo falou no texto, pela sua infinita misericórdia. Ele nos amou. Ele nos amou. E o amor de Deus, ele não tem relação com merecimento, ele não tem relação com esforço seu. É amor, ele te amou. E diz a Bíblia que ele te amou antes da fundação do mundo. Ele te amou. Então veja aqui, Paulo vai dizer que graça é um presente. Graça é um presente. Deus nos dá a salvação de presente. É isso que a Bíblia ensina e você precisa entender. Você sabe por que muitas pessoas estão presas? Sabe por que muitas pessoas vivem o peso da acusação de pecado? Você sabe por que muitas pessoas às vezes não conseguem vencer, não conseguem viver em vitória na sua vida? Porque vivem a acusação do diabo, o diabo acusando: olha, você não é nada, você é espiritualmente um fracassado, você não presta, você não é salvo. Tem gente que não tem certeza da salvação, tem gente que está na igreja há 40, 50 anos, e se ouvir uma trombeta da Liquigás, ele acha que é o fim do mundo. Ele tem medo. Meu Deus, o que será de mim agora? Tem gente que não tem certeza da salvação. Como você, crente, batizado, pode não ter certeza da sua salvação? Sabe por que muitas pessoas não possuem certeza da salvação? Porque depositam a sua salvação num esforço próprio, no mérito. E aí, querido, se você olha para você, se você acha que você pode ser salvo ou condenado por aquilo que você é, aí acabou. Vamos largar os betos todo mundo e vamos embora, porque não tem ninguém aqui que vai dar conta de ser salvo. Nenhum esforço teu pode te salvar, entenda isso. Nenhum esforço seu pode se salvar. Eu gosto muito de uma alegoria do Philip Yancey no livro Maravilhosa Graça, que ele fala assim: olha, fizeram um campeonato de salto à lua, para ver quem conseguia saltar na lua. E aí uma pessoa foi lá e preparou, veio a televisão, fantástico, filmando, e foi o primeiro se esforçou, saltou 1,20 m. Aí veio o segundo era treinado pela NASA e pelas forças militares dos Estados Unidos, saltou 1,5 m. Aí veio um cara lá o cara era ninja, pulou quase 2 metros de altura. Aí todo mundo comemorou, ganhou o prêmio. Tá, mas o quanto falta para chegar na lua ainda? O quanto falta para chegar na lua? O cara achou que ganhou, eu ganhei o prêmio, eu fui o que mais pulei, mais próximo da lua, mas quanto falta ainda? É isso. Por mais esforço que você faça, a distância do pecado original, do pecado de Adão, que nos separa de Deus, ela é intransponível pelo meu esforço, pelo seu esforço. Então qualquer esforço nosso é insuficiente. Deus não te ama menos e Deus não te ama mais pelo seu esforço. Deus apenas te ama de tal forma, como diz a palavra, que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Independente de quanto você erra, independente de quanto você tropeça, independente de quanto você cai, independente das suas frustrações, das suas decepções com você mesmo, entenda uma coisa hoje: se você foi alcançado pela graça, você é salvo, e não tem nada que pode te separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. A graça, ela nos liberta das garras do pecado. Santo Agostinho, ao ler Romanos, ele se liberta das suas acusações. Ele se liberta de uma vida onde ele se sentia acusado. A graça, ela é capaz de nos libertar. Ela é libertadora, porque a graça nos tira da acusação. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes vivem sobre o peso da acusação. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem às vezes acusado pelo diabo, porque todos nós vivemos com isso, queridos. Todos nós. Às vezes o diabo lança aquela seta na nossa mente: olha, você é um fracasso, olha, você é isso. Domingo você vai na igreja, crentão, mas eu sei o que você fez durante a semana. O diabo faz isso na nossa mente. O diabo faz isso na nossa mente. Porque veja, a graça opera em nós, ela nos liberta dessa acusação. Veja que Paulo escreve, Romanos, no capítulo, eu gosto muito desse texto, Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39, Paulo diz assim, que grifa esse texto na tua Bíblia, pinta ele com aquelas canetinhas verde, imprime, põe na parede bem grande, folha 3, porque você precisa entender isso, querido, para você não sair daqui fracassado, para você não sair daqui espiritualmente derrotado, para você não viver uma vida medíocre do ponto de vista espiritual, para que você possa entender que a graça operou em você, você é salvo, não há nada que mude essa circunstância. E veja que Paulo fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Vai mudando rapidinho, que o tempo é curto. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Presta atenção, olha o que Paulo está dizendo. Gente, como é que você se acha um fracassado? Como é que você se acha espiritualmente um derrotado? Se Deus não poupou o filho dele por você, criatura. Deus deu o melhor que ele tem por você, é isso que Paulo está dizendo. Deus deu o melhor que ele tinha por você. Como é que você vai se sentir um fracassado, um derrotado espiritualmente? Quem intentará acusação contra os escolhidos? Os escolhidos estão aqui. Quem pode acusar você? Que demônio, que diabo, que capeta, que infeliz vai acusar você? Sabe por que não pode? Veja o próximo verso. É Deus quem os justifica. Você não é justificado pelos seus atos, você não é justificado pelas suas obras, você não é justificado pelo seu esforço, você não é justificado pelas suas boas ações, você não é justificado pela sua religiosidade, mas você é justificado por Deus, um Deus que te amou incondicionalmente, e Deus te deu a salvação, Ele te deu a graça para que você fosse salvo. Quem é que condena? Quem vai te condenar? Pois Cristo que morreu antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar, nem a altura, já pulei lá para frente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, como é que eu vou viver condenado quando eu leio algo disso? Como é que eu vou viver em condenação quando eu leio isso? O pastor Luciano sempre diz que libertação não é só botar a mão na cabeça do endemoniado e mandar o demônio embora. Isso só é limpeza grossa. A limpeza profunda mesmo vem quando a verdade entra no lugar da mentira. Quando a palavra abre a nossa mente para entendermos os desígnios de Deus. Então, como que a gente vai se sentir acusado? Quando você se sentir acusado, você fala: diabo, vai comer. Romanos 8, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, que eu não tenho nada a ver com você, quem me justifica é Deus. Então a graça, ela tira de nós um peso, ela tira da nossa vida um peso de acusação, e nós podemos então, quando nós somos isso, e isso não vem de um mérito nosso, E para terminar, eu tenho 52 segundos. Uma vez que nós somos salvos pela graça, agora sim, nós buscamos as boas obras. Então veja que as boas obras, elas não são a causa da nossa salvação. Mas as boas obras, elas são consequências do operar da graça de Deus em nós. Veja que Paulo fala no Efésios capítulo 2, no verso 10. Veja no verso 10. Verso 10. Porque somos feitura sua. Ó, presta atenção a exegese aí, ó. Somos feitura sua. Paulo está fazendo uma alusão àquilo que ele começou a dizer no início do capítulo, que ele fala que nós somos criados por Cristo. Nós morremos e fomos renascidos, ressuscitados, recriados por Cristo. Então ele está dizendo agora no 10, agora que nós somos feitura sua, ou seja, agora que a graça operou em nós, agora que nós somos salvos, agora que nós morremos para o mundo, agora que o Espírito Santo veio habitar em nós, agora sim, nós somos criados em Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou
para que andássemos nela. É necessário que a gente faça essa observação, porque se durante muito tempo nós distorcemos a doutrina da graça, dizendo que as obras salvavam, as pessoas se tornavam seu salvador, seu próprio salvador, hoje em dia tem pessoas também distorcendo para o lado contrário, dizendo que se a graça salvou, você pode viver de qualquer jeito, você pode fazer qualquer coisa, você pode continuar na imundícia do pecado, não, você foi alcançado pela graça. Não, veja que Paulo está dizendo que não, as boas obras não são capazes de nos salvar, mas as boas obras testificam da salvação que nós recebemos. Se você recebeu a salvação, se você é morada do Espírito Santo, você não vai viver mais no pecado. Paulo fala no capítulo 6, se eu não me engano, 6, Romanos capítulo 6, do verso 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2. Ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, ele mesmo responde. Então, uma vez que a graça operou em nós a salvação, nós somos salvos pela graça, agora nós vamos viver nas boas obras. Mas, querido, agora não é um esforço seu. Agora é um operar do Espírito Santo na sua vida. Você sabe por que muitas vezes a gente não consegue vencer o pecado na nossa vida? Porque a gente acha que isso é feito com o nosso esforço. A gente acha que isso depende de uma disciplina nossa. E a gente chega quase às vezes comprar um negocinho daquele que tem um ganchinho na ponta assim para ficar. Ou o pessoal da Opus Dei que usa aquele negócio aqui, não lembro o nome, silício, né? Silício, para se martirizar ali e tal. E a gente vive de fracasso em fracasso, a gente vive de decepção em decepção. Quantas vezes, querido, a gente olha para a gente mesmo e fala: meu Deus, mas eu sou um crente bem meia boca. Aqui no Paraná, tradução paranaense, eu sou um crente jaguara. Porque eu não dou conta de ser perfeito, a gente tem vergonha de Deus, a gente vai para Deus assim, escondido, que nem Adão lá se escondendo no meio da moita, como se Deus não soubesse todos os pecados que você comete, antes mesmo de você cometer, como Deus não soubesse de todas as caídas suas, como se Deus não soubesse de todas as suas derrapadas, como se Deus não soubesse de todas as suas tentações, como se Deus não soubesse de todos os seus pecados, até aqueles terríveis que até você não gosta de lembrar. Como se Deus não soubesse disso. Mas a Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, o sangue de Jesus nos purifica e a sua vida se tornará branca como a neve. Diz a tradição, diz a lenda, que Martinho Lutero, quando ele estava perseguido pela religião da época, ele se escondeu numa torre, foi escondido pelos príncipes alemães, e ele então aproveitou esse tempo para fazer a tradução da Bíblia das línguas originais grega e hebraico para o alemão. Diz que um dia ele estava naquela torre, muito angustiado pela perseguição que ele estava sofrendo, estavam difamando o nome dele, estavam perseguindo, tentando matá-lo, ele estava lá muito angustiado. Sabe aquele dia que o crente está angustiado, que o crente está triste, que a situação está difícil, está pesado, você está ali questionando: será que eu agi? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não tomei a decisão errada? E a gente passa por isso, né, irmãos? Tem dia que de noite é difícil. Não é verdade? Quantas vezes a gente se vê nesse aperto, nessa angústia, e Martinho Lutero está angustiado. Isso é a tradição que diz, né? Não sei se é verdade, mas conta isso. E diz que de repente, puf, uma nuvem de fumaça, aparece o capeta para ele. E fala: Lutero, você quer ser o reformador? Espera aí, eu vou escrever aqui todos os seus pecados. E diz que aquele diabo começa a escrever os pecados de Lutero na parede assim. E foi enchendo a parede. Porque nós pecamos. A Bíblia diz assim, aquele que diz que não tem pecado, está mentindo. João fala isso. Então, se nós estamos mentindo, já estamos pecando. Então, se dizer que eu não tenho pecado, eu já estou pecando. E diz que o diabo começou a escrever os pecados de Lutero na parede. E foi enchendo. Diz que encheu a parede. Começou a faltar a parede, irmão. Quase que teve que fazer um puxadinho para poder escrever tudo. E ele começou a ficar mais angustiado ainda, porque a acusação do diabo traz angústia no nosso coração. Sim ou não? Traz angústia. Nós nos sentimos fracassados, nós falamos: meu Deus, eu não sirvo para ser crente, eu acho que eu vou desistir desse negócio de ser crente, porque eu tento me esforçar, e quanto mais eu tento me esforçar,
parece que a coisa não funciona, não é verdade? E diz que o diabo começou a acusar ele, ele começou a entrar numa angústia pior do que ele estava, mas de repente, a palavra nos liberta. A palavra nos liberta, a palavra nos liberta, a palavra nos liberta. Diz que ele lembrou do texto de João, das cartas de João, e aí ele falou: diabo, você encheu a parede, agora escreve embaixo com letras garrafais: mas o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. De todos os pecados. Nós não precisamos andar sobre acusação, porque, querido, salvação não é mérito meu. Deus não me aceita, ou Deus não te aceita por um esforço seu. Nós vamos praticar boas obras? Vamos. Nós vamos viver em conformidade com a palavra de Deus? Vamos, mas isso será um operar do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo vem morar em nós quando nós somos salvos, e ele começa a trabalhar em nós, ele vai gerar em nós o fruto do Espírito. E a gente vai abandonar o pecado. A gente vai deixar de fazer aquelas coisas erradas que a gente faz. A gente vai deixar de praticar aquelas coisas que a gente sabe que não deve. A gente vai, mas não porque a gente se esforçou, meu Deus do céu, não. Porque houve uma transformação. Houve uma transformação na nossa vida. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem por causa do Bom Dia de Fé. Eu recebo muitas mensagens toda hora. E a pessoa: pastor, pastor, eu queria tanto parar de fumar e não consigo parar de fumar. Isso traz condenação para mim. E eu falei: olha. E ele fala: muitas vezes eu quero desistir de ir na igreja porque eu fumo. Ainda eu lembrei daí, né? Alguns irmãos aqui, a pastora Dilson já pegou até irmão. O irmão perdeu até o brilho nos olhos, né? Chegou a engolir o cigarro, coitado. Mas, irmãos, nunca ninguém condenou ninguém. Não parei de fumar, então não pode vir na igreja. Não vem, só não fuma aqui dentro. Pode vir fumando mesmo, só não pode fumar aqui dentro. Sabe por quê? Porque a obra que vai fazer na sua vida é Deus. A obra que vai fazer na sua vida é o Espírito Santo. A obra quem vai mudar você é o Espírito Santo. Quem vai tirar todas as práticas ruins que você possa ter é o Espírito Santo. E quando você se sentir acusado porque você ainda não conseguiu vencer alguma área na sua vida, você está se esforçando, você está tentando, você não conseguiu vencer ainda, você lembra que ainda que você caia, a palavra diz que o Senhor te levantará. O Senhor te levantará, e você continua, e você continua, e você continua. E Deus fará uma obra na sua vida. Por quê? Salvação, como nos ensina o apóstolo Paulo, como é gritado por Martim Lutero no Sola Gratia, não é um esforço nosso, é dom, é presente de Deus. Ele te amou, você não precisa fazer nada para isso. Ele te amou, e Ele deu o que Ele tinha de melhor, o Filho dEle, para morrer em seu lugar, para que todo o pecado que você cometeu, que você vai cometer ainda, todos esses pecados, sejam pagos pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Ele nos amou. Ele nos amou, Ele nos amou. Ainda que a gente não possa entender isso, ainda que a gente não possa, como diz aquele hino da harpa, né? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Não tem explicação o amor de Deus. Sabe por que não tem explicação? Porque não está relacionado ao nosso mérito. As pessoas não entendem isso, pastor. Às vezes a pessoa fala: esses crentes aí, fica com essa conversa aí, o cara apronta a vida inteira, passa 30 anos da vida dele aprontando, daí vira crente, agora vem dizer que ficou tudo para trás. Aí você diz: é isso mesmo que a Bíblia diz. É bem isso, você está aprendendo, é isso que diz o Evangelho. Ficou realmente tudo para trás. Paulo fala: eis que novas coisas se fazem, eis que faço nova. E aquilo que ficou para trás, ficou para trás. O profeta diz assim, que o Senhor pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. E se o diabo for pescar, que o diabo é metido a pescar pecado, se o diabo for pescar algum pecado seu, você fala: diabo, lê Romanos capítulo 8, é Deus que me justifica. Fique de pé, eu quero orar por você. Vou terminar em 3 minutos, para eu ganhar o prêmio aqui.
Olha só, a primeira oração que eu quero fazer, eu quero dar a oportunidade para você que talvez esteja aqui. A nossa vida, ela começa a mudar a partir do momento em que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida é quando nós falamos: Senhor, eu não dou conta da minha vida, eu vivo em acusação, eu sinto que eu não sou salvo, eu não tenho certeza da minha salvação. Mas quando nós dizemos assim: Jesus, entra na minha vida, eu quero te dar a chave do meu coração, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida, eu quero que todos os meus pecados sejam perdoados. Quando nós então, Paulo fala: se com tua boca confessares, é necessário que em algum momento da nossa vida, nós venhamos a confessar a Jesus como Salvador da nossa vida. E quando nós confessamos a Jesus como Salvador de nossa vida, acontece esse milagre que nós falamos aqui. A graça nos alcança. Quando nós confessamos a Jesus, a graça nos alcança. Todos os nossos pecados são perdoados. Você se torna branco como a neve. E você, a partir dali, você vai viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então eu quero te dar a oportunidade nesse momento. Você entrou aqui e talvez o Espírito Santo está falando no seu coração. Sabe isso que está incomodando o seu coração agora? Isso, você está pensando: isso é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da tua cabeça. Quem sabe é o Espírito Santo dizendo para você: hoje é o dia da salvação. Hoje chegou o dia da sua salvação. E eu quero então te dar essa oportunidade de você confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você não fez isso, eu gostaria de saber se existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer fazer isso nessa noite, a única coisa que você precisa fazer é dar um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus aqui e que deseja dar o passo mais importante da sua história, para mudar a sua história, para que a sua vida seja transformada, para que você seja alcançado pela graça? Tem alguém que deseja? Eu quero orar por você. Só dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite e mudar a sua história? Deus abençoe. Ele é um casal maravilhoso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A decisão mais importante que vocês estão tomando é essa. A decisão que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Todos nós que estamos aqui, um dia levantamos as nossas mãos e dissemos: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você muito rápido, que eu já estourei o tempo, já estou perdendo o prêmio. Muito rápido. Alguém mais deseja? Não? Então eu vou fazer um desafio maior a vocês ainda. Esse casal, vem aqui. Eu quero orar por vocês aqui na frente. Vem aqui. E o senhor também, vem aqui na frente. Vem aqui, eu quero orar para o senhor. Vem aqui, casal. Vem aqui. Eles vão ajudar vocês a descer aqui. Os intercessores já chegam junto ali com essas pessoas. Os intercessores já ministram sobre eles a oração do arrependimento. Amém. Deus te abençoe, querido. É a decisão mais importante que você toma na sua vida. Deus te abençoe. Tem um casal ali, o intercessor já vai estar orando com vocês. Só esperar o casal descer, nós já vamos orar. Mas, querido, eu também quero orar por você que talvez sente-se acusado. Você é uma pessoa que se sente fracassado espiritualmente. Você é uma pessoa que fala: meu Deus, eu tento ser um crente melhor, não tenho conseguido. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de frustração espiritual, porque você acha que o teu esforço não tem atendido aquilo que Deus espera de você. Mas não é assim. Deus te ama independente de que você é. E o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. É a decisão mais importante. Olha, há uma alegria no nosso coração. Eu fico imaginando a alegria que há no coração de Deus sobre a vida de vocês. Se você entende que você quer também sair daqui hoje com uma mente transformada, uma mente de vitorioso, uma mente de quem reconhece que não é o seu esforço, mas é o Senhor, eu quero que você venha muito rápido para frente também, que eu quero orar por você. Se você vive uma vida de acusação, se você sente fracassado espiritualmente, se você sente que você não tem atendido a expectativa religiosa, eu quero orar por você. Amém?